Drone na escola. Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Espero que você goste e mergulhe de cabeça nesse universo dos drones. Nessa jornada sobre captação e edição de imagens, a gente vai aprender a diferença básica entre as câmeras, a como capturar vídeos de alta qualidade e a como editar esses vídeos, para que você possa criar um conteúdo atraente e envolvente. Você sabia que alguns drones já têm um recurso próprio de edição e te dão um vídeo prontinho para você postar nas suas redes sociais? Olha só esse exemplo que eu separei aqui para você. E aí, curtiu? Então bora lá, que a gente ainda tem muito para conversar. Vamos começar pela captação das imagens e vídeos. Separei aqui 4 itens importantes, que são composição e enquadramento, configurações da câmera, tipos de drone e diferença entre essas câmeras e modo manual ou automático. Qual que eu devo usar? Para começar a falar sobre composição e enquadramento, é importante dizer que tudo vai depender do uso que você vai dar para o material que você está captando, seja foto ou vídeo. Ou seja, se você estiver gravando um vídeo para um filme de Hollywood, logicamente você vai precisar de uma preocupação estética muito maior do que se você estiver gravando um trabalho de inspeção de telhados, por exemplo. Ou seja, o objetivo importa. Então, fica aqui a seguinte dica. As técnicas que você vai usar, os ajustes de câmera e todas as outras configurações disponíveis vão depender do seu objetivo final. Ou seja, ao invés de subir o drone para ver o que dá, pense no seu objetivo e faça um plano. Depois disso, você acelera. Combinado? Com isso em mente, vamos falar sobre algumas técnicas de composição e enquadramento. A primeira delas é a regra dos terços. Você já ouviu falar dela? A regra dos terços é um conceito amplamente utilizado na composição visual, especialmente em fotografia e design gráfico. Ela ajuda a criar uma composição equilibrada e esteticamente agradável, dividindo a área da imagem em 9 partes iguais, por meio de linhas horizontais e verticais imaginárias. A ideia por trás da regra dos terços é posicionar os elementos chaves da cena nos pontos de intersecção dessas linhas imaginárias ou ao longo delas. Esses pontos de interseção são chamados de pontos fortes ou pontos de interesse. Ao usar a regra dos terços, você deve imaginar que a cena é dividida em uma grade 3x3. Os pontos de interseção das linhas formam 4 pontos fortes, em que os elementos principais da imagem devem ser colocados. Esses pontos são geralmente considerados mais atraentes visualmente do que o centro da imagem, por exemplo. Além dos pontos fortes, as linhas horizontais e verticais também são importantes na regra dos terços. Elas podem ser usadas para posicionar os elementos chaves da cena, como o horizonte ou as linhas de objeto, ao longo delas. Por exemplo, se estiver fotografando um pôr do sol, você pode alinhar o horizonte com uma das linhas horizontais e imaginárias, em vez de colocá-lo no centro da imagem. A regra dos terços não é uma regra estrita, mas sim uma diretriz flexível que pode ajudar a criar composições mais equilibradas e visualmente interessantes. Ela pode ser aplicada tanto em fotografia quanto em design gráfico, pinturas e outras formas assim de expressão visual. No entanto, é importante mencionar que a criatividade e a intuição do artista, ou seja, você na condução do seu drone, desempenham um papel fundamental na composição. Embora essa regra seja amplamente aceita como uma técnica útil, não é a única abordagem possível. Às vezes, quebrar a regra intencionalmente pode resultar em composições únicas e muito impactantes. Portanto, a regra dos terços é uma ferramenta útil para ajudar a criar composições equilibradas, mas lembre-se de que a experimentação e o seu olhar artístico pessoal também são importantíssimos na criação de imagens únicas e expressivas.
Vamos falar um pouco sobre outros dois aspectos que você deve considerar na captação das suas imagens. Linhas guias e os pontos de interesse. São elementos importantíssimos na composição das imagens que ajudam a direcionar o olhar do espectador e criar uma composição visualmente agradável. Essas técnicas são amplamente utilizadas na fotografia, no design gráfico, na cinematografia, para criar imagens visualmente impactantes. As linhas guias são aquelas imaginárias ou reais que são incorporadas na composição da imagem para ajudar a guiar o olhar do espectador. Essas linhas podem ser tanto horizontais, verticais, diagonais ou curvas. Elas podem ser encontradas naturalmente no ambiente que você está fotografando, como é a linha do horizonte, estradas, trilhos de trem, cercas, entre inúmeros outros. Ou podem ser criadas usando elementos presentes na cena, como por exemplo, linhas arquitetônicas, bordas de objetos ou sombras. Ao incluir essas linhas guias na sua composição, você pode direcionar o olhar do espectador para um ponto específico da imagem, ou criar uma sensação de movimento ou profundidade. Vou te dar um exemplo, quer ver? As linhas diagonais podem criar uma sensação de dinamismo, enquanto linhas verticais podem transmitir uma sensação de estabilidade e força. Os pontos de interesse são elementos destacados dentro da imagem que atraem a atenção do espectador. Eles podem ser objetos, pessoas, formas, cores ou qualquer elemento visualmente marcante. Esses pontos de interesse, geralmente, são colocados em locais estratégicos, seguindo as linhas guia ou pontos de cruzamento dessas linhas. Para quê? Para atrair o olhar do espectador e criar uma composição muito equilibrada. Quando você usa esses pontos de interesse, você pode criar na imagem um ponto focal, destacando um elemento específico e direcionando a atenção do espectador para ele. Esses pontos podem ser usados para transmitir uma história, criar uma conexão emocional ou simplesmente chamar a atenção para um detalhe que você julga interessante. Bom, em resumo, as linhas guias e os pontos de interesse são ferramentas poderosas na composição de imagens. Elas ajudam a direcionar o olhar do espectador, criam uma sensação de profundidade e equilíbrio, tornando as imagens mais envolventes e agradáveis de se observar. Quando você domina essa técnica, você pode então aprimorar as suas habilidades visuais e contar histórias de uma forma mais eficaz por meio delas. Uma última dica sobre composição que eu gostaria de trazer para você é a composição criativa. Nada mais é do que a forma com que os elementos visuais são organizados dentro do quadro da imagem, criando uma narrativa visual atraente e também impactante. A ideia aqui é transmitir emoções, contar histórias, capturar a atenção do espectador. Os enquadramentos diferentes podem transmitir emoções de diversas maneiras. Vou te dar alguns exemplos, quer ver? Se você tem um enquadramento apertado, esse enquadramento, o assunto, ou seja, aquilo que você está querendo destacar, ocupa uma parte grande do quadro. Então pode transmitir intimidade, proximidade emocional e intensidade. É frequentemente usado em retratos para enfatizar as expressões faciais e os detalhes do rosto, ou o famoso zoom, certo? Por outro lado, a gente tem um enquadramento amplo, um enquadramento que inclui uma grande quantidade de espaço ao redor do assunto principal e pode transmitir uma sensação de vastidão, liberdade ou até mesmo solidão. É mais comum essa utilização de paisagens ou fotografias de arquitetura para mostrar o quê? A extensão toda do ambiente. Ou então você pode usar o enquadramento assimétrico. Mas o que é, Guilherme, enquadramento assimétrico? Bom, vamos lá. É onde o assunto principal não está centralizado. Então você cria uma sensação de dinamismo e até uma certa tensão visual. Com isso, você pode transmitir uma emoção de desequilíbrio, um movimento, criando assim uma composição interessante e estimulante, né, por assim dizer. Um outro aspecto é o enquadramento diagonal, um enquadramento em que as linhas e os elementos visuais principais são dispostos em um diagonal e pode transmitir energia, dinamismo e movimento. Mas para que serve? Na verdade, esse enquadramento ajuda a criar uma sensação de fluidez e direção dentro da imagem.
Por outro lado, o enquadramento simétrico é onde os elementos são organizados de maneira muito equilibrada em relação ao eixo central da imagem. Então, isso transmite o quê? Uma sensação de harmonia, ordem, muita estabilidade. É comumente usado em fotografias arquitetônicas e da natureza morta para criar uma sensação de equilíbrio visual. Enquadramento em perspectiva, um enquadramento em que as linhas convergem para um ponto de fuga. Então isso pode transmitir o quê? Profundidade e dimensão. Cria então uma sensação de imersão, podendo atrair o olhar do espectador para o ponto de interesse principal. E esses, vou dizer para vocês, são apenas alguns exemplos de como os diferentes enquadramentos podem transmitir emoções e influenciar a narrativa visual de uma imagem ou um vídeo. A criatividade na composição envolve experimentar, explorar diferentes abordagens para encontrar a melhor maneira de transmitir a mensagem que você deseja, através de uma foto ou de um vídeo. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando a essa altura do campeonato. Mas Guilherme, onde fica a minha criatividade? Eu não posso usar? Claro que pode. Aliás, você deve. As orientações aqui não são uma lei que você deve seguir. Acho que faz mais sentido a gente pensar nelas como uma bússola, ou seja, uma referência do caminho, para que você saiba de onde partir e onde você pode chegar. E aí, capturar imagens em modo automático ou manual? Você sabe a diferença? A diferença entre a captação manual e a captação automática das câmeras está relacionada ao controle do processo de exposição da imagem. Na prática, funciona assim. Na captação manual, você tem controle total sobre as configurações da sua câmera, incluindo a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO. Você precisa ajustar manualmente essas configurações para obter uma exposição desejada, ou seja, controle total. A abertura do diafragma controla a quantidade de luz que entra na câmera. Uma abertura maior permite que mais luz entre, enquanto uma abertura menor limita a quantidade da luz. A velocidade do obturador determina por quanto tempo o sensor da câmera é exposto à luz. Uma velocidade mais rápida congela o movimento e reduz a quantidade de luz que entra, enquanto uma velocidade mais lenta permite a entrada de mais luz e pode então criar efeitos de um borrão no movimento. Eu acho que você já viu uma foto assim e eu vou colocar uma na tela para que você saiba como ela é. Por fim, a sensibilidade ISO controla a sensibilidade do sensor à luz. Uma configuração mais alta do ISO torna o sensor mais sensível à luz, o que é útil em situações de pouca luz. No entanto, um ISO alto também pode resultar em mais ruído na imagem. Achou muito complexo? Olha, então acho que você deve considerar utilizar a captação automática. Quando você utiliza esse modo, a câmera é responsável por determinar as configurações de exposição com base na medição da luz ambiente. É praticamente uma inteligência artificial. A câmera avalia a quantidade de luz disponível e ajusta automaticamente a abertura, a velocidade do obturador e o ISO para obter uma exposição adequada. Os sistemas de captação automática geralmente usam modos de exposição pré-definidos, como o modo programa, prioridade de abertura, o A ou AV, prioridade do obturador, S ou TV, e o modo automático, que é A ou Auto. Cada modo oferece um nível diferente de controle manual e automático, permitindo que você ajuste certas configurações enquanto a câmera ajusta outras automaticamente. O modo de captação automática é útil quando você deseja uma configuração rápida e conveniente, especialmente naquelas situações em que a iluminação não é muito consistente. Já a captação manual é preferida quando você precisa de um controle total sobre as configurações de exposição, especialmente naquelas condições de iluminação complexa ou para algum fim criativo específico que está aí na sua cabeça. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, se prepara porque vem muito mais por aí.